pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, sejam bem-vindíssimos para mais uma live aqui de Filosofia e Sociologia, comigo, professora Alexandra Sombra e professor Márcio Renato. Hoje nós vamos falar sobre os movimentos culturais no mundo ocidental. É uma live, gente, que tem bastante conteúdo. Então, eu já peço para você pegar o seu caderno, o seu material de anotação, deixar aí do seu lado, fazer print das telas que você achar que são importantes para vocês, ficar bastante atento e usar aqui o chat para vocês irem fazendo as perguntas de vocês. Tem aulão, 7h30, 2h30, posso soltar. Pronto, e lembrando aqui também do sobrinho aqui, do passarinho me disse que amanhã, gente, tem aulão para quem está inscrito aqui no Campus Fortaleza, ali na Avenida 3 de Maio, para você conhecer os professores, ter mais acesso, ter esse contato de pertinho. Então, já deixo também aqui esse stand-by, esse convite para vocês, tá certo? Procurem vir, aqueles que puderem, se puder compartilhar, compartilhem também. Quem está com a gente assistindo a live, pode fazer as suas perguntas aqui pelo chat, tá? Sejam bem-vindos. O Eduardo está perguntando se os slides vão estar na plataforma do Super Enem. Eu vou tirar essa dúvida, Eduardo. Até o final da live eu te respondo essa perguntinha, tá bom? Se não ficar lá, né? Pronto, os meninos aqui também já estão me ajudando. Fica no canal lá, procura seguir a gente nas redes, segue no Instagram, segue no TikTok, olha aqui a tua perguntinha aparecendo já para todo mundo, segue a gente que esse material aí vocês vão acessando, tá certo? Tem um QR Code aqui na tela, tá observando? É o canal de WhatsApp, onde você vai ter toda a comunicação com a gente e você pode encontrar esse material disponível lá, tá? Recomendo muito que vocês salvem, gente, porque essa aula ela é importante em termos de conteúdo. É muita coisa, né? Falar sobre os movimentos culturais é muita coisa e, assim, vai ser muito útil para vocês ter esse repertório todo aí certinho, todo pertinho de vocês, tá bom? Então, vamos começar? Quando a gente pensa em movimento cultural aqui no mundo ocidental, né, nos nossos referenciais, a gente precisa pensar também nos impactos que eles vão provocar na vida política, né? De que modo esses movimentos vão nos afetar? Como e de que forma eles mudaram a forma de governo, a forma de pensamento político, a forma de concepção de conceitos como liberdade, direito natural, direitos civis positivos de modo geral. Então, todas essas discussões, elas vão começar a partir desses movimentos que vão ali buscar tanto melhorias, como vão buscar uma nova forma de relacionamento com a sociedade, com o governo e com a arte, com a educação, com a cultura propriamente dita, tá? Nós fizemos recortes temporais dentro, né, desse período ali que começa lá no século XVIII até os dias atuais. Então, é o que eu falei para vocês. Tem muito conteúdo aqui, vai ficando atento, tá? Primeiro corte que eu gostaria de fazer desse movimento cultural é sobre o iluminismo e a Revolução Burguesa ali do século XVIII. Esse movimento é importantíssimo, porque nós estamos saindo aí nesse período da filosofia medieval, do período medieval, que era chamado período das trevas, né? Onde nós tínhamos ali um poder do rei extremamente absoluto, que era o absolutismo, uma tradição muito forte, nós tínhamos o poder religioso ali muito forte, e nós tínhamos uma construção de poder, né, Estado e igreja muito atrelado. E o que isso causava? O que isso provocava? Isso provocava uma perda e uma não abertura para o que você poderia ter de desenvolvimento. Só vai se estudar o que queremos, só vai se pesquisar o que queremos, a vida vai ser como queremos. Isso corroborado por um poder estatal e reiterado ali pelo poder eclesiástico, pelo poder da igreja. Então, essa revolução toda que começa a acontecer, ela não é de uma hora para outra, ela vai passar por períodos longos ali, por um período grande, onde vai ter muita revolução, onde vai ter grandes guerras ali,
busca de poder, né, de domínio sobre algumas cidades. A gente tem lá resquícios do renascimento da Itália fragmentada, a gente tem uma classe mais baixa ali buscando fazer parte desse poder estatal. Então, nós temos como características principais a crítica ao absolutismo, uma crítica pesada a toda a tradição, em termos de história, de estrutura de poder, principalmente o poder religioso. Nós temos também uma centralidade muito grande na razão, com uma base muito firme e segura, né, para a construção do conhecimento e desenvolvimento da ciência. E nós temos uma busca por um regime que possa resgatar a participação, a cidadania plena, que possa resgatar a inserção dessas pessoas que não estão ali, né, no poder religioso, que não fazem parte ali do alto clero, fazer com que elas participem mesmo das decisões. Então, essa busca ela é muito importante. E é aí que a gente entra nesse último pontinho, que é a construção de uma política moderna com esse suporte jurídico que não é mais sagrado, que não é mais baseado ali no transcendental, no sobrenatural, que eu não consigo ver, que eu só preciso crer. Então, nós temos aí nesse período de iluminismo esse nome, porque é como se acendesse uma luz e tudo ficasse claro. Eu saio das trevas e começo a enxergar o mundo por esses olhos da razão. E nós temos filósofos importantíssimos, gente, dessa época, que vocês não podem esquecer, tá? Os contratualistas. E aí nós temos aí um pouquinho fora, né, dessa cronologia Hobbes e Locke. Locke ainda está se encaixando, né? Mas nós temos Rousseau, nós temos Montesquieu com a tripartição dos poderes, nós temos Voltaire com toda a questão da arte, a busca pela acessibilidade, a busca também pela cidadania, pela tolerância. Nós temos Diderot, que vai organizar a enciclopédia, que é a estratégia de juntar tudo que está sendo produzido em livros para que o conhecimento se disseminasse também. Uma característica que vai no contrafluxo do período medieval. No período medieval, só estudava, só lia quem estava ali dentro dos mosteiros, quem estava dentro daqueles grupos. Então, essas pessoas elas tinham bastante acesso a esse material. E nós temos, fechando todo esse momento aí, nós temos Kant. E nós temos também, aqui ao nosso lado, o nosso grandíssimo colega Márcio Renato, professor de sociologia maravilhoso, com quem eu compartilho essa bancada. E eu vou parar um segundinho para ele dizer oi e a gente seguir. Valeu, Ale, tudo bem, gente? Boa tarde. Bom revê-los por aqui. Mais uma live nossa de sociologia e filosofia aqui do Super Enem. Vamos lá, hoje os temas são bem interessantes, né? Hoje é um papo bem cabeça aqui para vocês, mas claro, sem perder esse norte aí, que é o final do ano para a gente fazer essa prova, né, Ale? Sim. Eu estava ouvindo aí seus papos aí sobre iluminismo, viu? Sobre o que é que você quer me instigar aí nessa conversa, né? Eu acho que tem uma chave interessante de leitura quando a gente fala do iluminismo, é que você sai de uma percepção sobre o poder do ponto de vista de que não é mais suficiente explicar o poder pela tradição. Uhum. Né? Agora você precisa ter, de fato, uma justificativa racional de por que obedecemos o rei. Né? Por que aquele cara sentado naquele trono ali de ouro está mandando na gente aqui, Ale? Eu acho que a grande questão é essa, né? E a gente achando bom, ainda tem isso. E, gente, uma questãozinha bem importante. Quando a gente fala em tradição, ai, meu Deus, quem é essa tradição? É Aristóteles, Platão, que ali a gente tem uma aristocracia intelectual, de que estar nesses lugares não é para todo mundo. Em Platão, a gente encontra também uma aristocracia intelectual quando a gente pensa que aquele sujeito que é o rei, né, o governante é o rei filósofo, ele passou por cadeias, ele mereceu estar naquele lugar. Então, esse momento aí é de quem não está nesses lugares de destaque, né, professor? É quem está ali em condições mais normais, da população, do populacho mesmo. Essas pessoas, elas querem fazer parte. E aí, dentro desse cenário, a gente tem disputas como Rousseau e Voltaire, por exemplo. Um critica o luxo, o outro vai dizer que o luxo é importante, justamente por essas condições, né? Porque quem tem a riqueza não pode participar, mas quem tem participa mesmo sem ter essa intelectualidade. Então, essas
haviam essas faíscas aí no plano de fundo, ali nos bastidores dessas questões, para além do que a gente enxerga. Então, é um momento extremamente rico da história, do conhecimento, com implicações que reverberam até os dias de hoje. Nós temos aí o justnaturalismo, nós temos o liberalismo como formas políticas, implicações políticas, que a gente ainda tem essas questões trazidas, né, hoje. Nós temos implicações na arte, na literatura. Será que mulher pode escrever? Será que mulher pode participar? Será que mulher pode ter espaço nessas discussões? Começam aí também, vai ter um germenzinho também nascido aí. Sem dúvidas. Eu acho que uma coisa que dá para a gente cravar sobre esse período do iluminismo, eu acho que foi lógico que eu estou falando do Ocidente, né? Que é onde a gente tem mais conhecimento, ou praticamente sabe apenas, né? A gente tem o nosso conhecimento muito restrito ao conhecimento ocidental, eurocêntrico. A gente ainda tem pouca influência dos conhecimentos orientais ou da própria cultura africana, que é riquíssima em história, ciência, tecnologia e tudo mais. Mas falando desse nosso mundinho eurocêntrico aqui, eu acho que foi a primeira vez que a nossa espécie tentou assumir um pouco as rédeas da história. Né? A gente sai ali de uma perspectiva Deus quis assim, sim, né? Que é aquela coisa mais, como diria o Hegel, a vontade das coisas. Você sai um pouco dessa perspectiva e você traz uma dimensão um pouco mais material, né? Que nós podemos nos explicar, inclusive. Isso. E aí tem uma aposta muito importante que os iluministas fazem, e que às vezes séculos depois a gente também tem que fazer, que é de defender a ciência como esse instrumento capaz, inclusive, de libertar. Exato. Né? A razão, o conhecimento crítico e a ciência são capazes de libertar a humanidade. É óbvio que é algo muito presunçoso, mas no sentido metafórico é interessante porque nos coloca um pouco, né, com o guidão nas mãos pela primeira vez, tentando pilotar aí essa nossa bicicletinha da humanidade, né? E aí um ponto também importante para vocês terem desse período aqui, tá? A gente vai ter um embate também sobre modos de pensar, modos de conhecer, que é o empirismo e o racionalismo. Enquanto o racionalismo vem colocando, né, durante todo o tempo anterior, que só dá para se conhecer pela razão, não precisa experimentar, não precisa testar nada, nem testar, o empirismo vem dizendo que é necessário observar, é necessário quantificar, medir, provar, e é daí que nasce a ciência. E esses modos de pensar, gente, eles vão incidir também nos modos de investigação, método dedutivo, eu tenho método indutivo, que são outras camadas que você precisa estar atento, que aqui elas vão estar assim, a 1000 por hora, a todo vapor. Tá? Então, esse período é, sem dúvida, né, na minha perspectiva, não sei se não é do professor Márcio, um dos períodos mais ricos que a gente tem em termos de conhecimento. Sem dúvida, a gente tem consolidação da ciência, da cidadania, dos direitos da política moderna. Né? São 4 coisas assim que são básicas para a gente até hoje, alguns séculos depois. Né? Então, é um período realmente de muita relevância e que nos deixa aí um fio de prumo, né? Para a gente tentar pensar sobre ele. Tem uma galera dando boa tarde aqui, Ali. Não sei se você já deu boa tarde. O pessoal diz assim, educados respondem, né? Sim. Então a gente tem que responder todo Vamos mundo. lá. Ó. Tem a Patrícia Kelma, o José Manuel da Silva e a Gabi. O Eduardo também está por aqui. Pronto, a Juliana. Sejam bem-vindos, minha gente. Que bom. Curta Deixa essa a curtida, live. né, cara? Tem que deixar a Isso. curtida, importantíssimo. É isso. Pronto, os slides para impressão, José, eles vão ficar no WhatsApp, tá? Do Super Enem, você acessa depois, a gente vai pedir para lançar aqui o QR Code, você entra lá no grupo de acesso para vocês terem esses slides, Pega tá bom? todos os materiais, né? Exato, peguem sim, e a dica que eu costumo dar em todas as lives é faça suas anotações, tem muita coisa para falar, e às vezes a gente não consegue colocar tudo no slide, tá bom? Podemos passar? Vamos seguindo.
A gente tem outro movimento também extremamente importante, que é o romantismo e o nacionalismo, que vão começar ali no século XIX, perdão. Século XVIII, a gente tem esse boom de racionalidade, essa busca por essa impressão mais formal, por toda essa estrutura que vai trazer uma base segura para o conhecimento, né? Então, a ideia lá do século XVIII é estabelecer esse caminho seguro por onde a gente possa caminhar. Mas aí entra em questão aqui uma pauta. Será que a vida humana é só racionalidade? Será que nós somos sujeitos somente de pensamentos e de ideias e de abstrações? Quais são os outros campos, né, da existência? Então, a gente tem aqui algumas características, né? Uma reação à racionalidade iluminista, que vai valorizar a emoção e a subjetividade. E aí a grande referência nesse período com essa temática é Nietzsche. Gente, Nietzsche é importantíssimo. Ele vai redesenhar um panorama moral que vai quebrar toda a história antes dele. Tanto que a filosofia nietzschiana é chamada filosofia a golpes de martelo. A intenção dele é que o ser humano se projete como um novo sujeito capaz de criar os seus próprios valores. E aí, onde é que eu acho isso, professora? No humano demasiado humano, que vai falar que toda moral, que todas as bases, né, sobrenaturais são criações do ser humano, e que por isso elas são ali passíveis de crítica, elas são passíveis de erros, de equívocos, de enganos. Outro livro também que eu recomendo também para vocês é Assim Falou Zaratustra, que é uma obra mais poética e que vai falar sobre essa criação de novos valores. Vem aí, nesse contexto, a criação do super-homem, que vocês já ouviram falar. Ah, é o super-homem certinho lá do personagem, né, americano, de capa. Não, gente. O super-homem de Nietzsche é o sujeito capaz de viver uma vida por ele mesmo, baseada nos seus gostos, suas escolhas, sendo dono do mundo. Tanto que vai ter uma expressão muito bonitinha, né? Perdão para quem estuda Nietzsche vai dizer bonitinha, né? Que é o amor fati. Eu amo a minha vida a ponto de eu querer vivê-la como ela é. E a vida ela não é perfeita, como diz a racionalidade. A vida ela vem cheia de imperfeições. E o amor fati é viver com amor essa vida, cheia de incertezas e cheias de, né, decepções e de erros e de possibilidades, mas uma vida na qual eu mesmo escolho que eu quero andar, que eu quero seguir, que eu quero fazer, tá? Então, esse ponto é muitíssimo importante, porque a gente tem Nietzsche, um referencial excelente e um repertório excelente que você pode usar nas suas redações. Nós também temos, dentro dessa ideia de romantismo e nacionalismo, a construção de identidades nacionais, né, professor Márcio? Isso. Assim, o fato é como você falou, né, Ale? Nem todo mundo ficou satisfeito com tanta racionalidade. Né? Assim, então, o romantismo ele tem essa expressão de valorizar as emoções, as identidades, né, os sentimentos. E aí, um dos elementos que consegue, digamos assim, dar textura para essa questão do sentimento de pertencimento, que traz uma identidade coletiva, é o nacionalismo. Né? O nacionalismo ele ganha muita força, né? Como você pode ver na tela, a construção das identidades nacionais fortalece, né, essa sensação de pertencer não a fronteiras meramente geográficas, né, mas a história de um território, a história de um povo, a história que como a palavra que está na moda hoje, né, ter uma narrativa, né? Sim, uma narrativa sobre si, sobre a sua ancestralidade. Sim. E muitas vezes até naquele limiar perigoso, né? Quando a narrativa sobre si é uma narrativa de dominação, de subjugar o outro, de que o seu povo é o povo top que tem que dominar todo mundo. Tem muitos povos até hoje vivem, né, praticamente, ainda com esse ímpeto, com essa missão baseada numa superioridade moral, racial, e tudo que você possa imaginar. Então, o nacionalismo ele é importante em alguma medida, mas na história ele sempre tem escorregado para períodos um tanto quanto nebulosos, né, de muito autoritarismo,
e de políticas imperialistas e algo que eu falo. A galera achou os slides aí, viu? Pronto. O Eduardo tá falando que achou no canal do Super Enem no WhatsApp, viu, José Manuel? Procura lá que você vai encontrar. Vai sim. Nós temos também, gente, ainda nesse movimento, né, o nascimento da sociologia, nós temos também o nascimento da psicologia. Todos esses movimentos aí trazem novos estudos, por quê e para quê? Para a compreensão dessa sociedade que está nascendo. Né? Nunca se parou de estudar a sociedade e nós temos aqui a pessoa perfeita para falar disso. Né? A sociedade está em constante movimento e constante ebulição, por isso a necessidade de se olhar. Porque assim, que a sociedade tem uma dinâmica, que ela vai mudando, isso é bem visível, né? Acontece que nesse período histórico, acontece uma porção de mudanças que são muito disruptivas. Né? Se você pega Revolução Industrial, Revolução Francesa, a mudança nas famílias, a mudança no papel da infância, a mudança no mundo do trabalho, o divórcio e Sim. Tudo acontecendo ali, era um caldeirão cultural, um caldeirão de transformações na sociedade, a indústria bélica aparecendo. Se você pega, sei lá, tenta imaginar aí nos últimos 200 anos as mudanças nas guerras. Você sai de um universo de guerras analógicas. Sim. Né, e você passa hoje a guerras que você consegue acompanhar em tempo real. Se você abrir aqui no YouTube e colocar algum conflito que esteja lá, bota lá na Ucrânia, você vai encontrar alguém fazendo uma live num campo de guerra. Assim, é algo absolutamente surreal. Né? Então, é um período em que tudo se desmancha e se refaz muito rápido, e as pessoas queriam, né, que fosse possível criar uma ciência, né, que fosse capaz de entender um pouco dessas transformações. Havia uma leitura de que as ciências que existiam naquele momento não davam conta, né, de responder isso no afinco. Então, por isso que a gente fala que a sociologia ela é uma ciência da modernidade, porque ela vem para entender justamente as mudanças que a modernidade trouxe para o nosso mundo, né? E esse papel vem sendo ressignificado, né, até hoje. Acho que a gente vai até chegar no final, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre essas transformações mais contemporâneas, né? Porque ali você tem um recorte de 100, 200 anos que muda tudo. Demais. Agora eu acho que até não sei lá, vou tentar pensar nisso aqui que a gente está falando agora. Sim. Nessa telinha, né? Poxa, 25 anos atrás... Uma mudança surreal. A gente estava no orelhão, passando um trote para alguém, agora a gente está aqui fazendo uma live, dando uma aula de sociologia e filosofia para o mundo inteiro. Eu acho que se o cara quiser, não sei, a equipe técnica talvez me corrija aí, mas se alguém quiser assistir em outro país, acho que o YouTube consegue gerar uma legenda automática para traduzir o que a gente está falando aqui agora. O cara está lá, no Líbano. Traduz aqui para a gente. Às vezes o YouTube consegue traduzir isso automaticamente, ou ele joga no IA, que vai fazer essa tradução, de repente está dando aula de humanidades para alguém em outro lugar. Então, assim, é tudo inacreditável, né? O quanto vai mudando. E a nossa caçulinha aí, a sociologia, ela tenta dar algumas respostas, ou trazer boas perguntas, pelo menos, né? Para esse mundo de mudanças. Deixa eu ver aqui uma perguntinha que vocês fizeram. Tem duas, ó. Tem uma da Soupinha, ou é Solfinha? Não sei, vamos ver, né? Seria correto, então, dizer que o romantismo foi uma contracultura do iluminismo? Boa pergunta, né, Lê? Excelente. E aí, o que é que você acha? Dá para dizer que... É uma leitura, né? É uma possibilidade, é um viés, sim, é uma vertente, mas você percebe que mesmo saindo, ela continua dentro dele? Ela não consegue fugir totalmente dele. Porque não há como você se amparar em termos de emoção para você criar teorias, você criar um embasamento teórico baseado apenas no sentir, você não consegue. E aí ela vai sim criar essa performance oposta, mas sem excluir, sabe? O racionalismo, ele vai balizar, mas ele não é excludente. Então, eu vejo sim como contracultura, mas uma contracultura com limitações,
ou com certo alcance, sabe? Tem um personagem nosso, que eu não sei se é do tempo de vocês, que eu acho que seria, assim, interessante de ver dentro desse cenário, que seria o Adamastor Pitaco, que é antigo. Que um lado puxou o pai e o outro puxou a mãe. Isso, por que eu estou dando ele como exemplo? Porque ele é a imagem nietzschiana do Apolíneo e do Dionísio. O Apolíneo é aquele lado bem retinho, tudo certo alinhado. Então, a metade dele era o cabelo bem liso, tudo arrumadinho, um óculos perfeito, impecável. E do outro lado era o cabelo bagunçado, tudo desgrenhado, assim, todo largado. Então, essa junção aí é o que Nietzsche vai propor. Então, o romantismo e a ideia de trazer a emoção não é excluir a razão, mas é pelo menos equiparar ali a emoção com a razão. Não ser 100% racional, né? E quem começou esse movimento, gente, de 100% racionalidade foi Sócrates, tá? Ele foi muito batido e Nietzsche vai fazer essa crítica aí. E vai dizer assim, a filosofia se quebrou toda. Olha, do tempo da Patrícia. Ai, que bom, Patrícia! Então, a filosofia vai se construir apenas sob a razão. E talvez por isso aqui nasça a psicologia, porque eu preciso entender a psique. E a psique é a alma humana. Como é que eu conheço a alma humana se eu não consigo medir, pesar, quantificar? Pelos fenômenos. A gente vai ter logo a fenomenologia, que eu vou explicar para vocês, e o existencialismo, que vão ser mergulhos mais profundos para a gente entender essas camadas mais sutis, que estão ligadas à sensação, à sensibilidade, que foi excluída, né, historicamente desse período. Eu espero que tenha ficado claro, né? É muito complicado a gente dar respostas assim muito fechadas, muito severas, né? Muito cuidado da gente com o sempre, o nunca e esses fechamentos, porque realmente a ideia, ela existe, ela está ali, mas ela não exclui 100% a outra, tá bom? Exato. Olha, tem outra pergunta do Eduardo. O nacionalismo pode estar relacionado com dinâmicas de discriminação entre nações, o que poderia gerar conflitos? Bom, eu acho que a questão da discriminação, ela vem porque o nacionalismo ele tem doses muito fortes da questão étnica, né? E aí a questão étnica, ela engloba não só a dimensão racial, mas a dimensão cultural como um todo, né? Inclusive religiosa, em muitos casos, né? Então, você pega aí, sei lá, vamos pegar aqui dois conflitos que estão acontecendo neste momento. Né? Você pega Israel e Palestina, Rússia e Ucrânia. Né? Nesses dois conflitos você tem uma natureza étnica, você tem uma natureza racial, você tem uma natureza religiosa, você tem uma natureza moral, uma natureza econômica, territorial. Então, todas essas narrativas, elas estão misturadas nesse caldeirão que é o nacionalismo. Né? O pessoal diz, não, mas essa terra aqui é minha, ela foi prometida a mim há 1000 anos, numa visão que meu tataravô teve, em cima daquela pedra ali. Sim. Isso embasa, muitas vezes, a conduta. Né? Muitas vezes a explicação ela pende mais para a dimensão biológica, digamos assim. Né? Não, a minha raça ela é superior. A gente viu isso no começo do século passado. Por exemplo, o nazismo. Né? Você pega ali a história de um país que vinha massacrado fisicamente e economicamente e sentimentalmente também, eu diria, né? O povo alemão ele estava machucado, e você conseguiu uma narrativa que unisse essa suscetibilidade, digamos assim, do povo com uma narrativa anterior de que é um povo que tem como destino o domínio, a grandeza, né? A raça superior, a ariana. Então, e obviamente que você dá aquele temperinho ali, né, com as discriminações que já existiam naquele caldeirão, mas que estava faltando alguém agitar. Né? Então, é a mesma história de você dizer assim, o Hitler construiu o antissemitismo na Alemanha. Ele não fez isso. O Hitler ele conseguiu saculejar esse antissemitismo que já existia naquele povo, e fez com que isso desse energia para aquele movimento. Né? Então, está totalmente relacionado com as dinâmicas de discriminação, aí, como o Eduardo colocou. Né? Às vezes isso pode ser numa dimensão menor, como, por exemplo, o bairrismo.
Ah, não, o meu estado é mais legal que o seu, seu estado é muito ruim, seu estado é quente, seu estado é feio, o seu sotaque não sei. Pode ser assim, numa questão mais, talvez um pouco mais jocosa, mas às vezes isso vai escalonando, né? Sim. De formas perversas, como a gente já viu no decorrer da história. Até porque sempre dentro dos regimes totalitários e tiranos existe, né, ali um inimigo invisível para o qual nós vamos juntar todas as nossas forças para combater. E esse inimigo, normalmente, ele vai reverberar num ser humano que vai estar lá do outro lado que nem sabia que era seu inimigo. Sim. Outra construção também que pode acontecer aí é a eugenia, né? Que é justamente essa prática de descartar tudo aquilo que está fora dessa pureza, dessa glória, dessa fama, dessa austeridade moral e política em potencial que pode acontecer. Sem dúvida, o nacionalismo ele não é uma faceta só, é uma moeda aí com duas facetas e que precisa ter um equilíbrio bem, bem real, tá? E aí a gente também tem nesse período aqui um crescimento da racionalidade instrumental e o desencantamento do mundo. Nossa, como esse tema é delicado. É porque aí a gente dialoga muito com a questão do romantismo que a gente estava falando, né? Assim, quando você traz muito para essa dimensão mais técnica, mais racional, é como se você perdesse um pouco dessa parte mais subjetiva, digamos assim, né? Uma parte mais significante sobre a vida. É como se o mundo ficasse um pouco mais cínico. Sim. Sabe? Faltasse aquele, como o pessoal estava falando agora na rede social, um molho, né? Tá faltando um pouco do molho. Então, o mundo desencantado é um mundo, assim, muito preso, né? Na técnica, na racionalidade. E isso sendo sempre instrumental, né? Para você... Isso para fazer algo, para alcançar algum objetivo. E o que a gente percebe, né, já é uma leitura minha a partir disso também, é que eu acredito que a vida, às vezes, ela está por onde vaza disso, né? Não é exatamente aí. É o que escorrega daí, né? As emoções, o que desvia, o que acontece fora do plano. Né? Se você for ver, a gente, por exemplo, a gente tem uma rotina diária. Tal hora eu vou tomar um café, tal hora eu vou estudar, tal hora eu vou trabalhar. Mas o que escapa dessa rotina é o que é mais interessante na vida. Sim. Né? Aqueles 5 minutos que você não esperava ter depois do almoço, conversando com alguém que você gosta. Tal. Isso, às vezes, é o que significa as 24 horas inteiras do seu dia. Né? Então, essa metáfora aí do Weber é muito interessante, que é como se nós estivéssemos presos nessa gaiola de aço, né, da racionalidade. Então, é uma crítica interessante. Inclusive, farei um vídeo aqui para o Super Enem, em breve, só falando sobre o desencantamento do mundo em Max Weber, tá? Em breve vai sair aqui para vocês. Por isso que você tem que se inscrever, né, no canal do Super Enem. Ficar atento aos vídeos. Para não perder nenhum conteúdo. Sim. E, gente, uma dica aí que o Márcio falou e que a gente pode trazer para vocês na prática, tá? Os estudos para o Enem, eles vão além do conteúdo que você tem. As rodas de conversa, elas são importantes. O que você está vendo na mídia é importante, porque é uma conexão. O Enem, ele pede de você essa conexão plural e real do tempo do que está acontecendo agora, tá? Então, não deixe de sair, de conversar com seus colegas, porque vai fazer muita diferença. E aí eu trouxe para vocês aqui, gosto muito de trazer os quadros e a imagem. Eu trouxe para vocês um quadro do Gaspar David, de 1818, chamado Peregrino sob as Névoas. Olha que quadro lindo, gente. Lindíssimo. E ele estampa a moral do Senhor com a ideia de Nietzsche. Nietzsche, na genealogia da moral, dentro desse romantismo, vai dizer que essa racionalidade, esse jeitinho obediente que vinha sendo trazido lá do começo da história, deixou as pessoas completamente enfraquecidas, né? Incapazes de viver o que elas querem. Então, essa imagem vai retratar justamente esse sujeito, de gênero masculino ainda, que consegue sair, se sobressair, e é como se ele estivesse vendo o mundo lá do alto mesmo, lá de cima, né? E aí vale ressaltar para vocês que é importante guardar e revisar autores como Hegel, Schopenhauer. Nós vamos ter mais conteúdo sobre eles, não se preocupem, tá? Nietzsche, Heidegger, da existência autêntica, e aí nós temos também os autores da sociologia, né, professor?
Durkheim, Weber, Marx, né? São os três porquinhos aí da sociologia. Muito importante, você não pode viver sem eles, eles viu? são os basilares, né? São chamados de clássicos porque, por mais que estejam inseridos em seus contextos específicos, eles conseguem atravessar o seu próprio tempo histórico, né? Até hoje todos esses aí que a Ale citou são muito relevantes, né? Trazem chaves Sim. importantes para a gente pensar no mundo até hoje. Então, são respiros muito interessantes. Gostei, viu, Ale? Gostei bastante dessa provocação que você fez. Eu tô me sentindo esse cara aí, ó. Estou vendo de aí, cima, vendo pensando, do alto, né? Pensando. Tenho certeza que o pessoal já pegou o computador e colocou em cima do morro para pensar com a gente agora. Então, grave aí a moral do escravo, a moral do senhor, que é um tópico muito bacana de Nietzsche, aparece bastante em questões, tá? Vamos seguindo para mais... Antes de seguir, você falou, é o break, tá, gente? Opa! Você falou da importância das rodas de conversa. Sim, importantíssimas. Aí eu quero fazer um convite. Opa! Convite, ó, para quem mora em Fortaleza, ou região metropolitana, né? Consegue chegar por aqui amanhã, certo? Amanhã vamos ter o nosso primeiro aulão presencial do Super Enem, né? 2026, a partir das 7. Tô pegando aqui a pesca, tá, gente? A partir das 7h30 da manhã vai até as 12h30, tá? Então são 4 horas. Show. Uma aula espetacular, ó. Professores fantásticos. Alexandre, gente, Fera. Maravilhoso. Química. Biologia, o Eranildo. Física, o Alex Sami. Matemática, Glauber e João Mendes. João Mendes, gente. Eita, Glauber. Olha que massa. Vai ser um espetáculo. Ó, se você não está inscrito ainda, né, no Super Enem, faça logo a sua inscrição. Pronto. E aí, em seguida, lá na mesma plataforma, você já faz a inscrição também para o aulão. Agora é o seguinte, Ale, não é querendo agoniar ninguém não, certo? Mas as vagas são limitadas. Sim, gente. Aí você vai... Mas você tem que ir lá para poder participar, certo? Obviamente que quem não puder vir, você vai poder acompanhar o aulão também pelo YouTube. Sorte! Mas assim, eu acho que se você mora por aqui... Gente, venha. Avenida 13 de Maio, 2081, certo? Pronto. Quem puder vir vai ser ótimo. Tem material? Tem material, sim. Tem material, só precisa trazer a caneta, mas você vai receber o material impresso aqui. Tem lanche? Tem também. Tem lanche. Tudo vai estar certinho aqui para você ter bem-estar, para você conseguir aprender direitinho, certo? Então apareçam aqui, quem puder chegar aqui no Super Enem. Venha, vai ser muito legal e a gente vai ter uma satisfação também de conhecê-los, né? Sim. Que muitos aqui acompanham as nossas lives, vão poder conhecer um pouco os professores também. Vai ser uma experiência bem legal, tá? Então, ó, rapaz, são os nomes bem invocados, né? São. The Arabness. O aulão vai ser transmitido, The Arabness. Mas venha, certo? Come here. O Henrique Otaku. Olha aí, rapaz, tu é otaku, olha? Não sei. Não. Acho que não sei, não. Não sei se otaku sou, não. Otaku é que gosta de anime, então mangá, eu gosto. Então eu sou, tá bom? Então, gosto. Também. Estúdios Ghibli. Exato. Gosto. Muito. Muito bom, muito bom. O Henrique dizendo que vai ser transmitido. O Patrick, quem não puder ir presencialmente precisa se inscrever. Não, quem não puder vir presencialmente pode acompanhar a live pelo YouTube, mas você pode se inscrever no Super Enem. Exato, né? gente, se inscreve. Porque aí você acessa tudo da plataforma. Tem uma plataforma, tem redação que vai ser corrigida, tem simulados, tem jogos, nossa, tá assim, e tem os materiais também que vão estar disponíveis para vocês, tá? E materiais que servem como complemento, né? Exato. As lives, obviamente, elas são a espinha dorsal do negócio, mas, como você falou, eu quero praticar a redação com os temas que eu estou aqui estudando. Tá, você consegue fazer e tem correção lá na plataforma, tá? Perfeito. Que é uma coisa muito massa. Os jogos também, para você praticar. Então, tudo isso é muito bacana. E os conteúdos mesmo, sim, teóricos, né? Muitos exercícios simulados também. Sim. Todos lá disponíveis. E vão sendo disponibilizados a cada semana, né? Uma porção de conteúdos. Então, é muito legal, tá? Faça que nem a Patrícia aí e inscreva-se no Super Enem, certo?
Isso, Gostou do momento do recado? Eu achei Foi maravilhoso, legal, né? deu Foi um vontade de break. vir também. Eu acho que eu também quero Foi fazer. ótimo, foi Gente, ótimo. aproveitem, viu? Aproveitem porque essa troca ela faz toda a diferença lá no dia final. Sem dúvida. A gente não pode ser só razão, não. Sai Não. daqui com essa ideia de Nietzsche que você vai ver que vai dar certo. Ó, Tá? o Eduardo disse que o simulado vai ser em abril, já deu ansiedade. Ó, Isso. o friozinho na barriga é bom, mas joga essa ansiedade para lá. Exato. Faça. Exato. Você está aqui, ó, curtindo as aulas, lendo os materiais, fazendo os exercícios, então é só você. Como é que você ensina para a criança? Cheira a florzinha e sopra a velhinha. Né? Então, se der ansiedade, cheira a florzinha e sopra a velhinha, que vai ficar tudo bem, porque o conhecimento, a galera que acompanha o Super Enem já tem. Né? Então, agora é ficar tranquilo para poder fazer as provas. E os simulados, ali, eles já servem para isso. São uma base boa. Porque você boa. vai testar a situação de prova. Exato. Né? Quando você faz uma questão ali em casa, deitado na rede, se balançando com os pés na parede, é um contexto. Agora, quando você senta ali, vou fazer o simulado durante 4 horas. Isso. Aí você já tem a experiência da prova. Se condicionando, se preparando. E quando chegar lá no dia, vai estar, ó, tranquilo, só o filé. Pois vamos para frente? Vambora. Vamos falar sobre modernismos, as vanguardas e a cultura de massa ali de 1905 até mais ou menos 1945, 1960. Esse período, gente, ele é marcado por diversos movimentos. Tem literário, tem artístico, e aí a gente vai ver, né? Isso já implica arte e literatura para vocês ficarem conectados com ela. Futurismo, dadaísmo, surrealismo, Salvador Dalí, do bigodinho, das coisas derretendo? Pois é. Nós temos também o expressionismo muito forte. E nós temos, nesse período, uma crítica pesada. Olha o tempo que a gente está aqui. O professor falou, basta 100 anos para começar a perceber o que os movimentos provocam na sociedade. Então, nós temos uma crítica pesada à sociedade industrial e à racionalidade instrumental. Usar razão para fazer instrumento, para toda hora estar produzindo, para estar criando e buscar todas as formas da vida humana para mercantilizar isso, gente, isso vai resultar em alguma situação. E aí a gente tem também, né, produção em larga escala, que é da indústria, e aí tem filmes que vocês podem conectar com essa ideia, tem letra de música que você pode conectar. Nós temos, né, todo esse processo industrial trazendo a obra de arte para a reprodução. Então, essa reprodutibilidade técnica, né, que vai transformar um objeto que antes tinha uma aura para a gente observar, uma coisa para a gente contemplar, ela se perde, né? E aí banaliza como uma mercadoria. Os padrões estéticos começam a se romper, começam a se quebrar, e aí vem muitos questionamentos agora, vem os questionamentos sobre a moral, sobre a língua, o estruturalismo vai nascer aí. Nós temos muitas temáticas aqui dentro, conseguem perceber? Nós temos também a construção de novas políticas, nós também vamos ter nesse período guerra, e a gente vai ter a criação também até do Estado de Israel, que eu coloquei aqui como um pontinho histórico para a gente pensar. Então, nós temos aqui um caldeirão fervente, né, com muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Para não repetir, Ale, o que você falou, essas mudanças, né, muitas mudanças paradigmáticas. Né? O que é uma mudança paradigmática? Não é só mudar, ela muda a forma, muda a estrutura, se torna cria-se uma nova referência, né? Cria-se um novo ponto para onde as pessoas vão olhar e se referenciar. E eu queria pegar um pouquinho da escola de Frankfurt, que você destacou aí, né, com Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Marcuse, Wittgenstein, Hannah Arendt, são pensadores muito, muito importantes, né, que contribuíram muito aí para as ciências sociais e para a filosofia, o pensamento crítico, de um modo geral, no último século. Essa crítica ao consumo cultural, ela, apesar de já ter algumas décadas, né, ela meio que voltou um pouco à baila nos tempos atuais. Sim. Né, assim, essa questão, quando você pensa na cultura como algo a ser consumido, quando você transforma a cultura e a arte em objetos culturais e objetos artísticos,
que eu os consumo, tem uma hora que você lança uma pergunta gigante, assim, né? Nós estamos escolhendo, tá? Ou nós somos condicionados a escolhê-los? Essa é uma pergunta muito forte, sobretudo quando a gente está nessa era aí dos algoritmos, né, que estão basicamente construindo os nossos gostos, né, sugerindo o que a gente deve pensar. A gente está tendo toda a discussão no país, inclusive esse é um tema relevantíssimo, o ECA digital. Eita. Né, que uma das coisas que o ECA digital vai tentar incidir é sobre essa questão do scroll infinito. Sim. Que é aquele negocinho que você fica passando ali. Rolagem automática. Vai rolando infinita, automaticamente. Né? Infinitamente. E o nosso cérebro, e o nosso, assim, nós adultos já, mas imagina isso no cérebro de uma criança. Nossa. Que ele vai entrando ali numa série infinitas de conteúdos e com imagens fortes, estímulos. E muitos estímulos de cores, de sons. Quem está sendo consumido? Uhum. O vídeo ou a criança? Então, são provocações que a gente encontrou lá na escola de Frankfurt, naquele pensamento crítico. Que, Ave Maria, o Adorno jamais ia saber que a gente ia ter um Instagram. Nossa! Décadas depois. Mas olha como o pensamento é rico, né? Como é possível a gente pensar nisso, né? Tem um documentário que eu gosto muito chamado O Dilema das Redes, que o cara lá, que é o narrador, ele faz uma provocação que é muito interessante. Ele diz o segmento, né, em que em que você é chamado de usuário, né? É o mercado de drogas e as redes sociais. Pois é. Você é usuário em ambas as situações, né? Você não é o cliente. Né? Sim. Então, isso é bastante interessante de se pensar, porque quando a gente pensa em cultura de massa, né, e é sempre importante, entenda uma coisa. A gente aprende os conceitos, a gente aprende as teorias para ter referências. Sim. Não é apenas para, como a gente diz aqui no Ceará, não é só para se enxerir, não. Não. Ah, eu sei o que é que o Adorno falou. Não, a questão é o seguinte, o que o Adorno falou lá ilumina o que aqui para mim? Respinga onde aqui? Onde é que me afeta? É isso que vocês precisam entender, e é o que vai fazer a diferença Sim. na prova e na vida. Sim, inclusive, já houve uma redação com o tema de consumo infantil. Olha aí. E aí você pode ligar aqui, publicidade, consumo, e aqui, ó, com a Escola de Frankfurt. Né? Exatamente. Então, desculpa, Ale, isso cresceu tanto. Ó, o Felca, ele estava no Roda Viva. Sim, sim. Que é um programa clássico que já entrevistou presidentes da República, as figuras mais ilustres do país. Estava lá o Felca, um garoto de 20 e poucos anos, que fez um vídeo 70 milhões de acessos, que provocou, conseguiu unir né, espectros políticos que nunca sentavam juntos para poder construir algum tipo de regulação né, para os conteúdos da internet. Então, olha como isso é rico, como isso é demais, contemporâneo. Gente. Né? E você observa que a base é a mesma. Alienação, o consumo, uma sociedade massificada. Total. Quando a gente fala sociedade de massa, o melhor jeito de você lembrar dela é assim. Lembra quando você ia para a escola, você tinha um estojinho de massinha de modelar com 6 cores, né? Ou 12, não importa. No final do ano, que cor ficava a sua massinha de modelar? Você lembra da sua massinha, professor Márcio? Não lembro não. A massinha de modelar ficava sem cor, gente, porque todas as cores ficavam ali misturadas, emboladas, você não enxerga o verde, o cinza, a cor branca, o amarelo. Então, a sociedade de massa, ela é alienada porque ela perde a cor de cada um que está ali. Os indivíduos, eles deixam de ser eles mesmos e passam a ser essa coisinha arredondada, sem cor, pasteurizada, que vai para qualquer canto que a indústria queira guiar. Então, a moda agora é essa, então vai todo mundo para ela. A moda é aquela, vai todo mundo para aquela. Isso está ligado a todas as esferas dos produtos mercadológicos e que são vendidos pela indústria. Então, realmente, a gente vai ter aí um desencantamento. O mais otimista da Escola de Frankfurt vai ser Habermas,
que vai dizer que a comunicação pode juntar as pessoas e pode mudar, de certa forma, a condição de existência. E o Benjamin vai falar assim, não, mas a obra de arte também pode melhorar as pessoas. E aí Marcuse vai dizer, não, mas a tecnologia nascente, ela vai melhorar as pessoas. Ei, Marcuse. Eita, será mesmo? A gente fica aí agora, o que é que a gente vai fazer? E dentro desse contexto todo, nós temos Wittgenstein, o Círculo de Viena, falando assim, mas a gente está falando sobre muita coisa, mas o que a gente fala, qual é o sentido do que a gente fala? Qual é o significado do que a gente fala? Isso é tão pesado, tão sério, que hoje em dia as pessoas dizem assim, elas falam o que querem e dizem assim, mas não foi o que eu falei, não foi isso que eu quis dizer. Mas foi a palavra que ela usou. Quem me conhece sabe. Não é? Aí você, aí você olha, mas como assim? Você não entende o que as palavras querem dizer. Esse estudo das palavras começou aqui. E quando alguém vai pedir desculpa, ela fala assim, se você se sentiu ofendida, é como se fosse um problema da pessoa que se ofendeu. Né? Eu falo uma coisa e foi você que entendeu daquele jeito. Não queria dizer aquilo, mas você entendeu. Intenção, exatamente. Então, sentido e significado são muito discutidos a partir daí. Esse autor, Wittgenstein, ele é muito importante porque ele cria uma teoria chamada jogos de linguagem. A linguagem ela é usada de acordo com cada grupo, com cada época, com cada necessidade. E a Hannah Arendt, que fala sobre política, apátridas, também vai falar da linguagem como uma forma de sociabilizar. Eu preciso dizer para você que a minha vida é tão importante quanto a sua e que a gente pode viver junto e que tá tudo ok, sabe? Então, são bastante temas que nós temos aí que vocês precisam ficar atentos, tá certo? Isso. A gente pode passar? Vamos passar para a gente caminhar, que ainda tem... Eita, gente. Vai dar certo. Vai dar certo, a gente está chegando. Nós temos mais um pontinho que é... Vai, professor. A questão da contracultura e dos movimentos sociais, né? Você tem ali Esse período aí, ele é um período de muitos questionamentos sistêmicos. Né? Você tem muitas ideias disruptivas aparecendo no mundo, né? Então, o contexto de pós-guerra, Guerra Fria, sociedade de consumo, movimento hippie, maio de 68, movimento negro, feminista, LGBT. Tem uma outra questão interessante, né? Que é quando a política ela sai dos gabinetes, digamos assim, e ela passa a ocupar um pouco a dimensão da identidade, do cotidiano, dos costumes, da corporalidade, né? O corpo ele também passa a ser político, né? Quem pode viver, quem deve viver mais, até que ponto? Isso. Quem vive, quem morre. Exatamente, perfeito. As questões todas envolvidas nisso. As liberdades sexuais, né? Também elas foram bastante acentuadas nesse momento. É como se você trouxesse uma dimensão mais micro para a política, né? A política ela não está só em Brasília, no Palácio do Planalto ou nos três poderes, não, ela está em todos os lugares. Né? Essa política ela não tem vácuo. Ela está em absolutamente todas as relações de diferentes formas, né? Isso é muito potente, né? Na música, no cinema, se produziu coisas absurdas e no mundo todo, né? No mundo todo. Uma coisa muito legal para entender o quanto isso foi se transformando, né? Quem gosta de música, por exemplo, acompanhar um pouco como foi a carreira dos Beatles, né? Que eles começaram ali numa coisa bem mainstream, né? Uma coisa ali do Ye, 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 cantando aquelas musiquinhas mais românticas, né? Que inspirou muito a Jovem Guarda aqui no Brasil. E aí, de repente, os caras entraram no universo. O cara vai na Índia e pega um pouco da filosofia do Oriente, e aí o mundo se torna uma coisa florida, lisérgica, né? Em alguns momentos também. Então, a música ela é uma expressão muito forte disso. Aqui no Brasil você teve também, né? A Tropicália também veio desconstruindo muitos padrões. Imagina, no meio da ditadura militar no Brasil, você tem uns Secos e Molhados fazendo um show para um ginásio lotado, em Mato Grosso, dançando e cantando, aquela figura que para, né, o país até hoje, com mais de 90 anos de idade. Então, olha só o quanto a cultura estava querendo
anunciar, né, coisas diferentes ali. Obviamente que isso teve uma rebordose depois, né, mas o mais interessante é a gente entender agora que do ponto de vista da contracultura e dos movimentos, você tinha ali uma efervescência de coisas acontecendo. Aí tem uma tirinha aí, que a Ali colocou, sobre monitoramento, né? Malditas câmeras, somos monitorados o tempo todo. Se você está me ouvindo, saiba que podemos lutar contra a sociedade do controle juntos. Né? E isso é muito interessante, né? Porque você sai de uma dimensão da disciplina e você entra para a dimensão da vigilância e do controle. Isso foi incorporado para todos os segmentos da vida, né? No mundo do trabalho, por exemplo, você tem lá a câmera para vigiar o trabalhador, o ponto, né, para você botar lá o dedinho para dizer a hora que você chegou, tal. E esse controle, ele muitas vezes ele é sutil, né? O Foucault ele usa uma metáfora muito interessante que quando você passa, por exemplo, numa rua e você vê uma guarita, imagina uma guarita com aquela película fumê. Sim, né? Vejo quem está dentro. Você não vê quem está dentro e, a rigor, você não sabe nem se tem alguém lá mesmo. Verdade. Mas a existência da guarita, por si só, ela produz um efeito. Total, de controle, na dúvida, né? É que nem a casa do que bota o cuidado. Cão raivoso. Sim. Às vezes nem cachorro tem. Às vezes é um gato, às vezes é um pincher. E às vezes realmente é um cachorro feroz, né? Na dúvida, você não vai. Você nem se arrisca. A sociedade do controle, ela funciona muito nessa lógica. Sim. Né? Ela vai encontrar a obediência no pressuposto de que você sabe que pode estar sendo controlada e monitorada a todo tempo. Então, essa possibilidade já garante obediência. E por que isso é importante? Por causa do capitalismo. Total. Basicamente, a roda você vai ter corpos produtivos. Saudáveis. É aí que a gente tem o estado de bem-estar social, que vai cuidar para que você viva bem, as academias ao ar livre, aquela coisa toda, né? Os benefícios sociais. Só que também vai ter um ponto, muitos países não aguentaram sustentar isso aí, foi cortando, né, aos pouquinhos. E esse controle, gente, ele tem lá, você pode pegar em Michel Foucault, a microfísica do poder, que vai falar sobre essa diluição dos poderes, como ela acontece na sociedade, vai falar como a sociedade está dividida em caixinhas e você precisa entrar nessas caixinhas. Se você não se encaixar, a sociedade te encaixa, né, em duas outras caixinhas de controle também. Então, o biopoder, essa vigilância, ela é muito severa, ela é muito feroz. Então, nós temos aí expoentes muito importantes para você considerar. O Sartre, que vai falar sobre a escolha, sobre a existência autêntica, aquela frase famosa de efeito, o inferno é o olhar do outro, né? Nós temos a Simone de Beauvoir, com as bases do feminismo sendo lançadas, o Merleau-Ponty para falar sobre a fenomenologia e Foucault ali para falar desse poder. Nós não estamos mais com esse poder disciplinar aqui, tá? Físico. Nós temos agora um poder tecnológico. É melhor? É pior? É poder. Ainda é controle, tá? E com uma sofisticação diferente, né? Porque às vezes somos nós quem somos os nossos próprios vigias, né? E a gente acha legal isso. Nós alimentamos essa ferramenta. Então eu trago Tá tudo bem, tô trabalhando de casa. Você vai ver, o cara tá 1h da manhã respondendo o e-mail do chefe. Exato, não tem mais horário, você é um sujeito de 24 horas aí. Flexível. Então tem algumas considerações muito importantes para você entender, só para você não se confundir um pouquinho, tá? Existencialismo é bem diferente da fenomenologia. Enquanto o existencialismo vai ter por base ali de mote, de diálogo, entender o ser humano, entender o que é a liberdade humana e a vida humana, a fenomenologia vem trazendo uma nova estrutura de estudo, que é estudar o mundo a partir do corpo que eu tenho, dessa sensibilidade que eu tenho, dos meus olhos, do meu tato, da minha percepção real. Então, na fenomenologia, a intenção é descrever a realidade a partir daquilo que eu sou, do meu estado de faticidade. Eu estou aqui, mas eu não sei se eu vou estar amanhã. Eu tenho 50, mas amanhã não sei se eu vou ter 60. Eu já tive 20. Quando eu tinha 20, eu via do jeito.
hoje eu vejo de outro, entendendo que as construções elas vão se modificar ao longo do tempo conforme a minha própria existência nela. Tá? Vamos seguir para a gente caminhar já, chegando para o fim. Eu acho que esse é o último slide de conteúdo. Chegamos na pós-modernidade, nas culturas digitais. Eita, gente, aqui nós temos um processo de fragmentação, ao mesmo tempo que nós temos de homogeneização de culturas. Então, nós temos críticas às grandes narrativas e nós temos a pós-verdade. O que é a pós-verdade? A pós-verdade é uma construção convencionada e acordada por um grupo de pessoas. Não significa que ela é verdade, mas talvez ela não seja mentira. Então, ela é verdade? Não sei. Ela é mentira? Não sei. A pós-verdade é essa instabilidade consensual que a gente está andando, esse chão. E aí a gente tem agora uma sociedade do espetáculo, né? Eu gosto muito do Guy Debord, quando ele coloca essa sociedade aí que vai performar muito, né? Vamos ter novas formas de ativismo agora, o ECA que você falou, né, professor? Sim. Vamos ter a cultura do cancelamento. Eita, minha gente. Vamos ter disputas simbólicas. Quase engasgo aqui. E a gente tem uma literatura como resistência, como espaço de crítica, mas a gente também entra no paradoxo. Quem ainda lê? Né? Será que as pessoas leem? Nós temos discussões ferrenhas sobre o que é público e o que é privado, porque a gente alimenta na esfera pública a nossa vida privada, e aí quando eu tenho algumas situações desagradáveis, eu digo, mas por que você está falando da sua vida? Aí vem outro, mas por que você mostrou? Então a gente encontra, né, esse ambiente aí muito esquisito. Aqui a gente também tem uma necropolítica, que é uma política que cria estados de exceções e, de certa forma, valida o estado de morte. Então, nós temos aqui complicações, faltou até palavra. Mas é porque falta mesmo, né? Você usou a palavra chão, né, em algum momento, e eu estava pensando, tem um chão, mas é um chão extremamente arenoso, né? Quase como se fosse uma areia movediça mesmo, né? Então, você tem... A gente saiu da época da escassez de informação, né? Imagina, há 30 anos, como era difícil você saber o que estava acontecendo do outro lado do mundo. Isso levava um tempo para chegar, né? Eu estava falando dos Beatles, eu estava lembrando da primeira transmissão ao vivo, né, que teve o All You Need Is Love, que, representando a Grã-Bretanha, foi a primeira transmissão ao vivo, simultânea para o mundo todo. Tá? Então, olha só como demorava para chegar, que se passava no mundo. Uma notícia de uma guerra que vinha numa carta, às vezes a carta chegava, o soldado já não existia mais. Né? Então, não falta informação hoje. O que falta é sentido. Informação tem muita. Só que elas estão todas extremamente fragmentadas e elas selecionam partes do fato. Né? É como se o fato em si ele já não existisse mais. Sim. Imagina, o fato está em disputa. Eu não vou nem falar a verdade. Porque a noção de verdade já foi para as cucuis há muito tempo. É o fato em si. Sim. O fato em si, ele também se tornou, entrou em disputa, né? E agora, com a produção de imagens e de conteúdos por inteligência artificial cada vez mais sofisticadas, vai gerando uma confusão de fato, né? Sobre o que é factual. Isso que eu estou vendo aqui agora, aconteceu mesmo ou não? E aí, quando eu digo que falta sentido, é porque, às vezes, existem as crenças se sobrepondo aos fatos. Eu quero acreditar que isso aconteceu. Sim, eu estou inclinado, né, a fazer a adesão a esta informação. Não, mas isso daí não é assim, não. Eu posso... Não adianta. A frase do momento, estou inclinado. Nem sei se é tal, quem sabe. Eu estou inclinado já. Eu já estou apontado para aquilo, entendeu? Então, a gente sai, né, de uma confiança nos fatos, na razão, e a gente entra no que a gente pode chamar de uma sociedade do excesso. Sim. Olha só, que coisa interessante.
Hoje, o problema talvez seja o excesso. Tudo demais, né? Assim, nós estamos mais livres ou mais pressionados? Nossa. Nós estamos mais livres ou mais pressionados? Com essa quantidade de opções, né? Às vezes, acho que foi o Eduardo, né, que falou no começo, sobre ansiedade. Eduardo, eu vou te contar uma história. Eu não sou velho, não, certo? Mas quando eu fui fazer vestibular, há uns quase 20 anos, eu ia nos sebos aqui de Fortaleza para comprar apostilas dos colégios caros, né? Eu estudava no Colégio do Liceu do Ceará, aqui em Fortaleza. Aí eu ia lá, comprava a apostila do GEL, que nem existe mais a escola, né? Objetivo, ia estudar pelas apostilas antigas. Às vezes tinha que apagar as apostilas e tal. Tudo era muito escasso. Hoje a gente vê assim, os nossos alunos, a galera aí ansiosa com os conteúdos, a quantidade de material que tem, assim, sobre qualquer coisa. Se você quiser sair daqui agora, quando terminar, tá? Quando terminar a nossa live, e você disser assim, eu achei muito massa o que a Ale falou sobre o Frantz Fanon. Se você quiser sair daqui agora, você vai virar um especialista no Fanon, que você consegue encontrar muita coisa. A questão é, o que a gente faz com esse excesso? Ele está servindo a gente? Né? É como o último exemplo para a gente ir para as questões, né? É como quando a gente pensa assim, rapaz, o tempo hoje tá bom, eu fiz aqui as minhas coisas, vou ver um filme. Aí você senta lá no sofá, liga lá o seu streaming e você começa a ver o catálogo. Nossa. Milhares de opções. E vários stream dentro do stream. Plataforma da plataforma da plataforma. Você vai colocando, não, vou botar aqui na minha lista, depois eu escolho. Você passa 2 horas olhando os catálogos, escolhendo. Não assistiu nada. Não é tão mais fácil quando chega uma pessoa e fala o seguinte, Ale, veja Hamnet. Bem melhor. Tá? Filmar, tem aquele pronto. Entende essa metáfora que eu estou querendo trazer aqui? Isso nos cansa. Né? O excesso, às vezes, nos cansa. Eu lembro muito do Bill Churran, né? Sim. Que é justamente sobre isso. Assim, tudo muito em excesso, tudo muito disponível. E a gente vai ficando sufocado. Com Sartre isso falou sobre a angústia da escolha, mas acho que ele nem desconfiava de que culminaria nessa angústia de hoje, isso, né? Eu vou na sorveteria com 50 sabores, eu chego lá, não sei qual que eu quero. Mas qual que você gosta? Eu gosto de todos, mas não sei qual que eu vou querer. É a mesma coisa. E você não pode dar mais uma resposta simples. Não. Por exemplo, eu quero um de chocolate. Não. Aí o cara vai dizer, não, mas tem um chocolate Olha trufado, essa chocolate ao leite, o amargo, 70. Sim. Agora tem que saber os percentuais de cacau, né? O chocolate 35,3. Então, o que você quer afinal? E aí a gente traz algumas dicas, né, para você se ligar dentro desse contexto. Habermas aparece aqui de novo, gente. Inclusive, uma curiosidade mórbida, né? O Habermas faleceu esses dias. Então, gente, tem uns 15 você que está vendo em março de 2026, eu acho que né? vai ter alguma coisa sobre ele. Foi bem pontuado. Ele é um dos maiores pensadores acerca da política da linguagem do direito. Ele consegue unir esses temas para tratar sobre público e privado, cidadania e participação de uma forma ímpar. Né? E aí a gente tem o Lyotard, que não aparece tanto nas questões, mas ele está por lá falando sobre essa pós-modernidade. Bauman, que é um clássico, né, para falar sobre modernidade líquida, e aí todas as suas veias. O Bill Churran, gente, é fundamental agora, para falar sobre a sociedade do cansaço, né, a sociedade do desempenho, a agonia do Eros. Está tudo bem perdido. Gostaria também de dar dica para vocês de fazer uma conversa com Ailton Krenak, que tem essa mesma estrutura e conexão de dizer que a gente perdeu a percepção do valor das coisas mais triviais, da terra, dos rios, do que é a nossa ancestralidade. Ele puxa a ancestralidade não para pessoas, mas para o que fez a gente ser o que é, matéria mesmo. E aí a gente tem o Guy Debord, né, com a Sociedade do Espetáculo, Frantz Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, que vai falar sobre toda essa questão de como isso aí vai afetar as pessoas de pele preta. E aí a gente precisa fazer sempre nessas leituras
essas percepções de gênero, de classe, de raça, né, onde esse indivíduo está assentado, onde ele está localizado, de quem que eu estou falando, né? Nós temos Djamila Ribeiro, nós temos Conceição Evaristo, da literatura. Gente, tem infinitos nomes e vídeos curtinhos que vocês poderão depois usar como referenciais com essas temáticas também, tá bom? Vamos seguir para as questões? Bora, hora de praticar, né, o que nós... Sim, e hoje nós tomara que dê tempo da gente ver tudo, e a gente já começa aí com a Dona Horkheimer, Dialética do Esclarecimento. Você quer ler, professor? Posso ler. A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre a pessoa, em seu lazer e sobre a sua felicidade. Ela determina tão profundamente a fabricação das mercadorias destinadas à diversão, que essa pessoa não pode mais perceber outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio processo de trabalho. Meu Deus, que coisa, Sim. Que coisa triste, viu? Ale, vamos ler as opções aqui. Vamos lá. No texto, o tempo livre é concebido como: item A, consumo de produtos culturais elaborados no mesmo sistema produtivo do capitalismo. Item B, forma de realizar as diversas potencialidades da natureza humana. Item C, alternativa para equilibrar tensões psicológicas do dia a dia. Ah, se fosse, viu? E o item D, promoção da satisfação de necessidades artificiais. Ou item E, mecanismo de organização do ócio e do prazer. Ficamos babando pelas outras opções, né, Ale? Mas o que é que a gente marca aí? Não é não, gente, olha, vamos lá, eu vou de baixo para cima. Olha, vamos pela parte boa, né? Assim, oh meu Deus, mecanismo de organização do ócio do prazer. A indústria não faz te organizar, não. Quem vai se bagunçar é você que lute para pagar seu boleto depois, e te vira. Promoção da satisfação de necessidades artificiais? E não é. Mas não é porque você vai pagar por ela, então não é. Alternativa para equilibrar tensões psicológicas podia ser, era ótimo, né? Gostei, isso, pessoal, vão respondendo aí no chat. O Eduardo já respondeu. Também não, gente. Tensões psicológicas você resolve ali? Sim, não, né? Mais não do que sim. Forma de realizar potencialidades da natureza? Eita, não, de jeito nenhum. E aí, por eliminação, sobrou que item? Sobrou o item A. Sobrou o item A, que está bem clarinho. O que você faz no seu tempo livre? Você vai consumir produtos culturais que são elaborados ali no mesmo sistema produtivo capitalista. Que vão reproduzir aquela mesma loja, daquele mesmo mundo, para que aquilo fique cíclico na sua vida. É aquilo, eu vou só para a praia, mas quando eu chego na praia tem uma pessoa trabalhando. Aí eu vou comprar o que ela está vendendo, então eu estou consumindo dentro daquilo ali. Não, mas eu não vou gastar nada, você acaba consumindo. Não tem como, gente, essa questão. O Eduardo está falando se é indústria cultural, tem tudo a ver com exatamente. Cultural, sim, então, gente, quem aí, olha, quem está aqui na live, vai se aventurando aqui no chat, tá? Para a gente fazendo as correções. Boa. Mais uma questão. Vamos lá, vamos para a segunda questão. Sempre que a relevância do discurso entra em jogo, a questão torna-se política por definição, pois é o discurso que faz do homem um ser político. E tudo que os homens fazem, sabem ou experimentam só tem sentido na medida em que pode ser discutido. Haverá, talvez, verdades que ficam além da linguagem e que podem ser de grande relevância para o homem no singular. Isto é, para o homem que, seja o que for, não é um ser político. Mas homens no plural, isto é, os homens que vivem e se movem e agem neste mundo, só podem experimentar o significado das coisas por poderem falar e serem inteligíveis entre si e consigo mesmos. Belíssimo texto da Hannah Arendt, Perfeito. Condição Humana, um baita clássico aí. Né? No trecho, a filósofa Hannah Arendt mostra a importância da linguagem no processo de... Opa! Vamos lá. Entendimento da cultura, é o item A. O item B é o aumento da criatividade. O item C, a percepção da individualidade. O item D, melhoria da técnica. E o item E, construção
da sociabilidade. Ale, o que é que a gente pode marcar aí? Gente, a linguagem para Hannah, ela vai ter uma função muito clara, que é promover essa conexão entre as pessoas, não necessariamente de entendimento desse outro ambiente, desse outro processo pelo qual perpassa, pelo contexto que a pessoa está envolvida, mas é uma possibilidade de nos unir, de nos juntar para a gente conviver junto. Sendo assim, a gente fica com o item E, construção da sociabilidade, tá? Exatamente. Eu posso conviver com você sem entender o seu Ramadã, sem entender o seu dia lá de festa. Eu não aumento a minha criatividade porque a sua cultura pode não infligir na minha. Eu não quero perceber você como sujeito, né, ímpar. É uma visão, a visão da Hannah sempre será pelo coletivo, tá? E por essa vida juntas. Em experiência de construção de significados. Exato, perfeito. Ok, alguma dúvida, minha gente, até aqui? Vão colocando aqui no chat, tá? Isso. Vamos passar para mais uma questão? Bora. Terceira questão, o leproso é visto dentro de uma prática da rejeição, do exílio cerca. Deixa-se que se perca lá dentro, como numa massa que não tem muita importância em diferenciar. Os pestilentos são considerados num policiamento tático meticuloso, onde as diferenciações individuais são os efeitos limitantes de um poder que se multiplica, se articula e se subdivide. O grande fechamento por um lado, o bom treinamento por outro, a lepra e sua divisão, a peste e seus recortes. Uma é marcada, a outra analisada e repartida. O exílio do leproso e a prisão da peste não trazem consigo o mesmo sonho político. A lei só pegou questões com textos clássicos, né? O Vigiar e Punir do Foucault. Sim. Os modelos autoritários descritos no texto apontam para um sistema de controle que se baseia no ou na, né? A. Formação de sociedade disciplinar. B. Flexibilização do regramento social. C. Banimento da autoridade repressora. D. Condenação da degradação humana. E. Hierarquização da burocracia estatal. Aqui, quem se ligou na nossa live já cortou aí várias, já eliminou várias, só pelos termos, ó, flexibilização. Ixi, em Foucault não tem, tá? Banir a autoridade repressora, sem chance, né? Hierarquizar a burocracia, talvez, um distrator aí curioso. Condenar a degradação humana, talvez, né? Mas para onde é que a gente foca? Qual é o meu objetivo de separar as coisas, de encaixar todo mundo, deixar todo mundo certinho? Patrícia acertou. Oh, certíssimo, Patrícia, muito bem, gente. Perfeito. E olha, essa expressão, ela é exclusiva do Foucault, a sociedade disciplinar. Uma sociedade feita para estar ali dentro daquele cantinho. E vale lembrar que esse texto aqui, quando a gente pensa na prática, a gente não tem mais, foi banido, né? Os leprosários, gente. Haviam algumas doenças que as pessoas eram retiradas da sociedade e elas eram colocadas para morar juntas com outras com a mesma doença a quilômetros de distância. Né? E dentro desse quilômetro de distância da vida urbana, era um canto bem isolado mesmo, né? Algumas com acessos a serviços, outras nem tanto, serviços pontuais, mas nem tanto. Isso já não acontece mais. Outra forma também de isolamento estava para as pessoas que tinham problemas de ordem mental, né? E elas eram realmente retiradas, e Foucault faz um trabalho fantástico sobre isso, né? Para apontar esses equívocos, assim também como a Nízia Oliveira vai falar sobre a questão desses locais, para as pessoas fora desse contexto. Mas em Foucault, o poder disciplinar, ele é um controle rígido dos corpos das pessoas. Quando você vai casar, quando você vai começar a trabalhar, quantos filhos você vai ter, a vida que você vai ter. Era tudo tão regrado, tudo tão desenhado, que não podia sair dessa caixinha. Como se a vida fosse essas caixinhas que você tivesse que entrar, tá? Então, essa expressão sociedade disciplinar é fortíssima, né? E na agricultura, tem até uma coisinha que fazem na agricultura, que quando uma planta cresce torta, né? Você coloca ali um pedacinho de madeira, amarra ela na vara, amarra ela. O poder disciplinar é isso. Eu vou te segurar aqui até tu aprender. E se eu não aprender nunca? Então você nunca vai viver em sociedade.
pesado, gente. Pesado. Mas é isso que a gente tem, tá? Vamos para mais uma questão. 2 textos aqui. Opa, Oi. vamos lá. Texto 1. Uma filosofia da percepção que queira reaprender a ver o mundo restituirá à pintura e às artes, em geral, seu lugar verdadeiro. O trecho do Merleau-Ponty. E o texto 2. Os grandes autores de cinema nos parecem confrontáveis, não apenas com pintores, arquitetos, músicos, mas também com pensadores. Eles pensam com imagens, em vez de conceitos. Um trecho aí do Deleuze. E aí, uma dica para essa questão. Meu Deus, eu não entendi nada, socorro. Quem é Merleau? Esse é homem, é mulher, o que é isso? Vá sublinhando palavras-chave, tá? Uma filosofia de quê? Da percepção. E aí, no texto seguinte, ó, pensam com imagens em vez de conceitos. Olha as dicas chegando para a questão. Vamos para ela. Vamos lá. De que modo os textos sustentam a existência de um saber ancorado na sensibilidade? Item A. Admitindo o belo como fenômeno transcendental. B. Reafirmando a vivência estética como juízo de gosto. C. Considerando o olhar como experiência de conhecimento. D. Apontando as formas de expressão como auxiliares da razão. Ou item E. Estabelecendo a inteligência como implicação das representações. Eita, o Eduardo já disse assim, parece fenomenologia. Certíssimo, Eduardo. Parece porque está puxando isso, a sensibilidade. Isso. E a sensibilidade é isso, é o corpo. Como é que o meu corpo conhece? Pensando, transcendente, para além do que está aqui? Não. Reafirmando a vivência estética como o juízo do gosto, a minha capacidade de pensar? Não. Apontando formas de experiências da razão? Não. Estabelecendo a inteligência? Só tem um item aí que está trazendo esse sensível. Qual é o item? Vocês querem arriscar? Quem não quer arriscar é o item C de certinho, olha aí, considerando o olhar. Isso é a fenomenologia, tá? Sempre vai trazer o sensível, sempre vai trazer o corpo para perto de vocês, ok? Quinta questão. Para que a utopia nasça, é preciso 2 condições. A primeira é a forte sensação de que o mundo não está funcionando adequadamente e deve ter seus fundamentos revistos para que se reajuste. A segunda condição é a existência de uma confiança no potencial humano à altura da tarefa de reformar o mundo. A crença de que nós, seres humanos, podemos fazê-lo, sendo capazes de perceber o que está errado com o mundo, o que precisa ser modificado, quais são os pontos problemáticos e ter força e coragem para extirpá-los. Um trecho aí do Zygmunt Bauman. De acordo com o autor, qual é a função da utopia no contexto das transformações sociais? Item A, habilitar memórias afetivas. Item B, apontar alternativas possíveis. Item C, legitimar experiências pretéritas. D, perpetuar paradigmas científicos. Item E, empreender soluções conclusivas. Pessoal que está na live, quer arriscar? Patrícia, não se aperrei não, viu? É assim mesmo, a gente vai respondendo. A vai hora de errar é acertando. agora. É, a hora é agora. Gente, primeira coisa dessa questão, o que é utopia? É sonho. Então, na pergunta ele vai dizer, para que serve o sonho dentro das transformações sociais? Só para eu criar memória afetiva, que está bem na moda, né? Não. Memória afetiva são memórias que a gente guarda e não vai ter reverberação nenhuma. Legitimar experiências que já passaram? Deixar aquelas experiências do passado valendo? Não, que elas já passaram, né? Perpetuar os paradigmas? Deixar os dilemas para o resto da vida? Não, porque você nem vai nem vem. Criar soluções definitivas? Não, porque Bauman vai falar sobre a modernidade líquida. Exatamente. Henrique, né? Não estou enxergando direitinho. É o Henrique, o nosso otaku, né? Ah, e o Eduardo. Perfeito. Certíssimo, Henrique. Apontar alternativas possíveis. Perfeito, Patrícia. Olha aí como deu certo. E tem B, gente, certinho. Boa. A ideia do sonho para viver é essa, é criar alternativas possíveis para esse mundo que está aqui cheio de pontos problemáticos, tá? Perfeito. Pegaremos mais uma questão para afiar, deixar vocês afiados. Essa daqui é boa, Bora. hein?
Independência de pensamento, autonomia e direito à oposição política estão perdendo sua função crítica básica numa sociedade que parece cada vez mais capaz de atender às necessidades dos indivíduos através da forma pela qual é organizado. Nas condições de um padrão de vida crescente, um não conformismo com o próprio sistema parece socialmente inútil, principalmente quando acarreta desvantagens econômicas e políticas tangíveis e ameaça o funcionamento suave do todo. Texto do Marcuse. Qual é a característica da sociedade industrial do século XX apresentada no texto? A. Gestão integrada. B. Relativismo moral. C. Desobediência civil. D. Realidade unidimensional. E. Desenvolvimento tecnológico. Ale. Olhe, essa daí tá difícil, viu? Eu lendo aqui, valha-me Deus do céu. A gente tem, em níveis de senso comum, que a sociedade industrial de hoje, ela é o quê? Ela é integrada, que tá todo mundo igual, dividido igual, que tá tudo ok, que todo mundo participa junto toda hora, mas não é verdade, né? Tem uma parte ainda que ganha menos, tem uma parte ainda se arrebentando, tem uma parte trabalhando muito horrores, e tem uma parte que é colocada, né, de escanteio quando ela não é mais útil, quando ela falha, né? Então o item A está fora. Relativismo moral não caberia aqui dentro dessa questão, porque a gente está falando de uma questão mais pragmática mesmo, prática, do dia a dia, do trabalho, vantagens, desvantagens, né? E a gente está falando sobre economia, dinheiro. Então, desobediência civil também não é, né? Porque quem está ali trabalhando está ralando muito para ficar lá. Realidade unidimensional. Aí eu já fiquei assim, será que pode ser isso? Ou será o desenvolvimento tecnológico, né? Entre D e E, o que está mais próximo para a gente, meu povo? O item D. Opa, teve gente aqui, a Patrícia, seria E. Por que será que não é o item E, Patrícia? Por que será que é o item D, né? O item D, gente, é a resposta correta dessa questão, né? E é assim porque nós temos um único lado, nada mudou do tempo de Marx. Nós temos ali dois grupos, né? Um que executa, um que faz, mas ainda temos o que está dono da produção, o que está mandando, o que está lá. E para eu mandar, eu não preciso estar dentro do negócio, eu posso usar o meu computador e ir para qualquer lugar do mundo. Então, de lá eu organizo, eu resolvo conforme tiver vantagem para mim, sem estar vendo os outros. Então, essa realidade, ela ainda é desenhada somente de um lado. Não me preocupa muito o outro lado que está lá, tá? Exato, Henrique. A realidade de todos é muito diferente dessa realidade que está aqui. Então, eu posso estar aqui nessa empresa sabendo que eu tenho 1.000 trabalhadores, mas se for mais lucrativo eu fechar, eu vou fechar. E o que vai fazer com os 1.000 trabalhadores? Eu sinto muito. Paciência. Paciência, boa sorte, vai dar certo, a tecnologia está aí, vai a meritocracia, você consegue, né? Então, fiquem atentos a essas questões. A gente não vai conseguir responder mais uma, mas vai ficar nos slides para vocês. Fizemos 6. E eu achei que vocês foram muito bem aqui nas respostas. Gostei. E sim, eu não estou conseguindo ler o @ de quem comentou lá. Do que ela leu? O do The Arabness. Obrigada. Faz sentido. Sim, faz sentido. E tudo vai ficando mais claro à medida que nós vamos conversando, vamos dialogando, vamos trazendo as realidades, colocando para vocês. Então, fiquem atentos às próximas lives. Curte esse conteúdo, comenta nela, compartilha com seus amigos, segue o Super Enem nas redes sociais. Quem ainda não se inscreveu nas plataformas, se inscreva. Tem jogo de tudo. Vai ter jogo de sociologia, vai ter jogo de filosofia, de química, de física, de história. Então, assim, tá maravilhosa. Tá ótimo. É muita informação com acesso para você gratuito, com professores de altíssima qualidade. E a gente fica muito feliz de estar aqui. A gente se diverte, a gente fica grato por você estar do outro lado também. E a gente espera encontrar vocês. Eduardo, o jogo vem aí. Tá chegando. Vem aí. Abriu, tá chegando. Muita coisa boa chegando. Por isso que a gente vai dando os spoilers. Fica atento, fica ligado. Vem aí.
Gente, um cheiro para todos. Nos vemos aí na próxima. Não esqueça de se inscrever no canal, acompanhar o Super Enem em todo canto, tá? Que ainda tem muita coisa boa esse ano. Vai ser um ano de muitas coisas bacanas aqui pra gente aprender juntos. Valeu, Ale. Valeu, Márcio. Valeu. Grande Tchau, abraço, gente. pessoal. Um Tchau, abração. tchau.